Bah, cara, como a gente aprende dando aula. Tu vê, né? Quando a gente vai estudar lentes esféricas, uma das primeiras coisas que a gente vê é a classificação e a nomenclatura. Tem as lentes de bordos grossos e tem as lentes de bordos finos. Quando a gente vai desenhar uma lente, a gente desenha o corte transversal dela. Era para ser uma lente que, olhando assim, gente, ela seria redondinha, tá? Só que aí eu peguei essa lente, virei de lado e fatiei ela ainda. Peguei a metade dela para tu enxergar como é que era o formato, como é que era a geometria dela, bem no seu centro. Uma outra lente de bordos finos é essa aqui, ó. E tem uma outra lente de bordos finos que seria assim, ó. Já as de bordos grossos seriam assim, ó. Beleza? Eu quero que tu saiba dar nome para essas lentes e quero que tu entenda por que elas podem ser convergentes ou divergentes. O nome delas, primeiro eu vou te dar um nome macetosamente. Olha como é fácil dar um nome para elas. Tu olha para uma face e diz o que a face é. Se ela é plana, tu fala plano. Olha para outra face, se ela é côncava, tu fala côncava, se ela é convexa, tu fala convexa. Essa face não foi cavada, então ela é convexa. Por isso que essa lente é plano-convexa. Face convexa, face convexa. Convexa, convexa fica feio. Então é biconvexa. Tudo bem para vocês? Aquela ali, cara, aquela ali eu não vou dar nome agora para ela. Porque pode me confundir entre côncava convexa ou convexa côncava, né? Côncava convexa ou convexa côncava. Depois a gente discute que esse detalhe. Esse cara aqui é plano côncava, porque cavou. Cavou e cavou, côncava, côncava fica feio, tu fala bicôncava. E aqui, eu não sei se é convexo côncava ou côncava convexa. Porém, pessoas de uma mesma família têm mesmo sobrenome. Então acabou. Se as primas dela terminam com o sobrenome convexa, ela também tem que ser convexa. Então está decidido. Ela é côncavo convexa. Concorda comigo? Mesma família, mesmo sobrenome. Como todo mundo. Plano côncava, bicôncava, convexo côncava. Tranquilo? Então o nome macetoso é isso. Nunca dê nome para aquelas que são convexa, côncava ou côncava convexa primeiro. Dê nome para as primas que têm nome fácil. Pelo sobrenome tu tira a prima de nome difícil. Acabou. Como é que o livro fala? O livro não fala essa babaquice que eu acabei de falar, pelo amor de Deus. Vamos fingir que as lentes são priminhas, cara. Para com isso. Então o livro ele fala o seguinte, ó. As lentes, elas têm raios de curvatura. Uma das faces tem um raio de curvatura que a gente pode chamar R1. A outra face tem um outro raio de curvatura que a gente chama R2. A nomenclatura, tecnicamente falando, é: primeiro dê o nome da face de maior raio, depois dê o nome da face de menor raio. Vocês entendem que uma reta é uma curva com raio infinito? Isso não é uma piada. Isso é fato. Tu admite esse fato? Já parece para pensar nisso? Uma curva com raio infinito é uma reta. É fácil de provar. Já viu o mar? Linha do horizonte? Tu olha aquilo e parece o quê? Mas não é, é redonda. A linha do horizonte é uma curva. E nem tem raio infinito. É uma curva de um raio só de 6.500 km. Tu imagina se o raio fosse infinito? Não, mas tu ia ver uma reta. Sem dúvida. Porque é uma reta. Então tu vê matematicamente, não tem problema nenhum.
É fácil demonstrar que uma curva com raio infinito é uma reta. Tudo bem para vocês? Então, qual das faces tem o raio maior? A face plana ou a face convexa? Claro, a face plana é uma reta e o raio de uma reta é infinito. Concorda comigo? Por isso que é plano convexo e não convexa plano. Ou seja, tu lembrar que uma reta é uma curva de raio infinito já te mostra, se tu esquecer que primeiro é a face de raio maior e depois é a face de raio menor, tu tira pela plana alguma coisa que primeiro é a face de raio maior. Vocês conseguem enxergar que essa face cavada tem que ter um raio maior do que a face convexa para que elas se cruzem fazendo um formatinho fininho? Por isso que ela é côncavo, primeiro a face de raio maior, convexa, certo? Então, como é que se dá o nome de uma lente tecnicamente? Nome da face de maior raio, seguido de nome da face de menor raio. Nome da face de maior raio, nome da face de menor raio. Essa é a nomenclatura técnica. Outro detalhe importante. Vocês, eu não sei, cara, pra mim o cara falou o seguinte: Otávio, lente de bordos finos são convergentes, com raras exceções. Lente de bordos grossos são divergentes. O que é convergir? Convergir é aproximar. Quer dizer que dois raios de luz que cheguem paralelos na lente vão se aproximar. Divergir. Divergir é afastar. Quer dizer que dois raios que cheguem paralelos à lente se afastam. Só que ele não me explicou o porquê. Eu queria que tu entendesse porquê. Por que uma lente de bordos finos é geralmente convergente? Por que uma lente de bordos grossos é geralmente divergente? Vamos entender o porquê? É só entender a refração, gente. Olha isso, cara. Vê se isso não é bem óbvio. Essa lente tem bordos finos, tudo bem para vocês? Vamos dizer que ela é feita de vidro e está imersa no ar. Como é que se comporta o raio de luz que chega na lente assim, ó? Dá uma olhada. Quando ele vai entrar na lente, como ele está com o ângulo de incidência zero, o ângulo de refração é zero. E apesar dele diminuir de velocidade, ele não sofre desvio. Porém, agora, ele chegou inclinado em relação à reta normal. Tudo bem para vocês? Quando ele for do vidro para o ar, a velocidade aumenta ou diminui? Aumenta. Aproxima ou afasta a normal? Afasta. Passar reto seria isso. Aproximar da normal seria ir para cima. Então, afastar da normal é ir para baixo. Concordam comigo? Se eu fizer a mesma análise numa outra parte da lente, aqui passou reto porque o ângulo de incidência sendo zero. Seno de zero é zero, para poder zerar o outro lado tem que ser zero também aqui. Ângulo de incidência zero, ângulo de refração zero. Porém, a reta normal agora está aqui aproximadamente, fazendo 90 graus com a superfície de separação. A luz vai do vidro para o ar aumentando de velocidade, aumenta o ângulo, afasta-se da normal. Convergiu ou não convergiu? Ou seja, a lente de bordos finos é convergente por causa da refração da luz. Quando a face é convexa, a normal acaba ficando para fora e o raio de luz acaba indo para dentro, se afastando da normal. Mas observem que se eu fizesse uma lente com um formato diferente, ó, uma lente de bordos grossos, também de vidro, também imersa no ar, na hora que o raio entra, ele se comporta igualzinho, ele passa reto. Vamos fazer dois raios aqui para ficar nítida a divergência que ocorrerá. Observem vocês agora, meus queridos, que a reta normal mudou de posição. Em vez de ela estar virada para cima, ela está virada para baixo, já que a curvatura do material é diferente. E a luz, quando vai do vidro para o ar, aumenta de velocidade, afasta-se da normal. Reta normal aumenta de velocidade, afasta-se da normal. Então, as lentes de bordos finos são convergentes quando feitas de uma
material mais refringente, vidro é mais refringente que ar, vão ser sempre convergentes as de bordos finos, e as de bordos grossos serão sempre divergentes. Porém, vocês conseguem imaginar uma lente feita de ar imersa no vidro? Uma bolha, exatamente. Então vocês têm que concordar comigo que não tem nenhum absurdo eu pegar vidro e cortar o vidro ao meio, cavocar uma região sem vidro e soldar de novo as duas metades de vidro. Eu ia ter vidro em volta e ar. Concorda comigo? Vamos ver o que vai acontecer. Então, gente, o normal é a lente ser feita de um material mais refringente e estar imersa em um material menos refringente. Mas há exceção. Eu posso ter uma lente de bordos finos feita de ar e imersa no vidro ou na água, por exemplo. Eu posso ter uma lente de bordos grossos feita de nada, vácuo, por exemplo, e imersa na água ou no vidro, material mais refringente. A luz que chega na lente, fazendo o ângulo de incidência zero, passa reto. Mas quando esse raio de luz for do ar para o vidro, a velocidade vai diminuir. E a velocidade de diminuir é se aproximar da normal. Observem uma lente de bordos finos sendo divergente. Isso sempre acontecerá desde que a lente seja feita de material menos refringente do que o material que a circunda. Mesma coisa aqui, chega, ângulo zero, passa reto, ângulo zero, passa reto. Reta normal, vai se afastar da normal, a velocidade vai diminuir, vai se aproximar da normal. A velocidade vai diminuir, vai se aproximar da normal. Uma lente de bordos grossos convergindo. Isso são exceções, mas podem ocorrer. Então, lente de bordos grossos, geralmente divergentes. Lente de bordos finos, geralmente convergentes, mas há exceções. Tu vê, né, cara? Se o cara sabe que quando a luz aumenta de velocidade, se afasta da normal, a luz diminui de velocidade, se aproxima da normal, isso atrelado a 2 minutos de esboço, tu consegue entender por que as lentes são convergentes ou divergentes. Macete idiota. Gente grossa afasta as pessoas, por isso que as lentes de bordos grossos são divergentes. Gente fina aproxima, convergente. É uma maneira idiota de lembrar isso. Muito mais legal é tu entender de refração e poder fazer essa prova na hora. O que mais? Agora que a gente entendeu a convergência das lentes e já sabemos denominá-las e classificá-las em convergentes ou divergentes, cuidado aí, o vestibular é satânico, cara. Olha só essa lente, olha bem para ela. Tá vendo a forma geométrica dela? Certo? Te pergunto, eu alterei a forma geométrica da lente? Eu cortei um pedacinho da lente, continua sendo uma lente igual à anterior. E olha o que eu fiz. O que eu fiz? Que lente é aquela ali? Foda, né? Bordos finos ou grossos? Continua bordos grossos, tá, gente? Eu fiz um acabamento para poder encaixar a lente no teu óculos. Mas ela continua sendo uma lente divergente, se for feita de vidro imersa no ar. Tá, beleza? E o vestibular pode fazer isso, e vai fazer. Ele vai afinar a borda da lente para ver se ele entende, para ele testar se tu entende que a classificação bordos grossos, bordos finos tem a ver com a forma geométrica da parte central da lente, não com o bordo em si. O bordo eu faço o acabamento que eu quiser. Olha aqui. Olha aqui. Essa lente aqui, ó, deixou de ser bordos finos, dá uma olhada. O bordo tá grosso. Tá grosso porque eu fui lá e tirei vidro para encaixar no óculos, para botar no microscópio. Mas se eu continuar o formato da lente, ao prolongar o formato da lente, esses bordos se encontrariam fazendo um ângulo agudo.
que é o detalhe. Ah, tá fino, professor, tá fino uma ova. Se tu continuar os bordos, tu vai ver que eles estão se distanciando, engrossando. Não importa se depois eu fiz um acabamento de vidro fininho para encaixar no arame ali no aro do óculos. Cuidado, tá, gente? Então o vestibular ele pode reservar essas surpresas desagradáveis pra gente. E ainda mais que a classificação é bordos, né? Então é perigoso isso aí. Cuidado com essa pegadinha. Agora sim, agora vamos começar a dar uma olhada nos elementos das lentes. Os elementos. O que antes a gente chamava de eixo principal, a gente vai passar a chamar de eixo óptico. Essa será a representação de lentes convergentes. Independentemente de serem bordos finos, que é o caso geral, ou serem a exceção. Mesmo que a lente seja de bordos grossos, se ela for a exceção como essa, ó, ela vai ser representada de maneira convergente, assim. As lentes divergentes, elas serão representadas sempre desta maneira, independentemente de serem bordos grossos ou bordos finos. Essa linha imaginária é chamada eixo óptico, e aquele ponto ali que antes era o centro de curvatura, né, dos espelhos, desculpa, o vértice dos espelhos, agora vai se chamar centro óptico. Ambas as lentes vão ter foco, só que agora foco dos dois lados. E em vez de centro de curvatura, vai ter um ponto chamado ponto antiprincipal. Então agora as lentes têm foco dos dois lados. E o que a gente chamava de centro de curvatura agora ganha um nome esquisito, que é chamado ponto antiprincipal. E esses caras vão ganhar nomes diferentes nas lentes convergentes e nas lentes divergentes. E o nome que eles ganham depende de onde para onde a luz está indo. Olha que doença mental. Então eu vou considerar que a luz está indo da esquerda para a direita, que é o caso mais clássico. Mas se a luz estivesse vindo no sentido oposto, o nome dos caras que eu vou dar agora muda. Professor, que filhos da puta, né? Não, são caras do bem. Eu também xinguei os caras porque eu não entendi. Quando eu entendi, porra, que organizadinho que eles foram, cara. Facilitou a minha vida. Eu vou tentar te explicar. Para a lente convergente, esse foco é chamado foco imagem, ponto de principal imagem, foco objeto, ponto de principal objeto. Para a lente divergente, esse é o foco imagem, esse é o ponto de principal imagem, esse é o foco objeto, ponto de principal objeto. Desde que a luz esteja indo da esquerda para a direita. Se a luz viesse da direita para a esquerda, inverteriam os focos imagens e objetos. E ponto de principais imagens e objetos. Você já vai entender o porquê. Vai fazer todo sentido para quem ainda não pegou a manha disso. AO, ponto antiprincipal objeto. AI, ponto antiprincipal imagem. FI, foco imagem. FO, foco objeto. Se tu prestou atenção enquanto eu construí as lentes, tu percebeu que essas distâncias são todas iguais. E a gente chama essa distância de distância focal. O que é clássico, né? Agora que a gente conheceu o que é o eixo óptico, o centro óptico, foco objeto imagem, ponta de principal objeto imagem, vamos estudar os raios característicos ou raios principais, que a prova de vestibular recente chamou de raios especiais. Gostei disso, né? Parece que é melhor que os outros. E são mesmo. Vamos estudar esses raios, porque ao estudar esses raios tu vai entender por que é foco imagem, ponto de principal imagem, foco objeto, ponto de principal objeto. Ele vai ficar mais claro. Aí vai diminuir o ódio. Eu fiquei puto nessa hora. Porra, que babaquice, para que mudar um nome de uma para outra? Tem um motivo. Vou chamar também, gostei, vou copiar o cara. Especiais.
Esses raios sim, hein? Raios especiais, são 4. Quem já decorou os dos espelhos esféricos, está com a faca e o queijo na mão. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o vértice, mesmo ângulo. Chega pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. Eu quero fazer esses raios especiais tanto para uma lente convergente quanto para uma lente divergente. No mundo todo, a maneira de representar é essa, tá? Com as setinhas desse jeito. Estou fazendo aqui foco e ponta de principal, foco, imagem, ponta de principal, imagem, foco, objeto, ponta de principal, objeto, e aqui nas lentes divergentes eles são trocados de posição. Vamos que vamos! O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que chega vem do objeto. O raio que sai vai formar a imagem, então ele passa pelo foco imagem. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Se ele sair pelo foco objeto, vai convergir, não faz sentido? E como o raio que sai vai formar a imagem, tem que sair pelo foco imagem. Então tu vê, o foco imagem está trocado de lugar, é para te lembrar que a luz que sai vai formar a imagem, passa pela coisa imagem. A luz que vem do objeto. Se for passar por alguém, tem que passar pelo ponto objeto, com o nome objeto. Simples assim. Luz que chega no sistema óptico vem do objeto. Luz que sai do sistema óptico vai formar a imagem. O que vem do objeto passa pela coisa objeto. O que vai formar a imagem passa pela coisa que tem nome imagem. Porra, organizado pra caramba, bicho. É show. E tu vê, tu acha que eu decorei? Tu acha que eu não decorei nem fórmula tosca ainda? Tu acha que eu decorei? Eu chego na hora e lembro, peraí, tem que convergir. Tanto que eu fiz um movimento aqui, né? Chega a hora, eu faço esse movimento aqui, tá, então esse é o foco imagem. É na hora que eu lembro quando é que é o imagem, onde é que é o objeto. Eu não tive que estudar ou decorar isso, eu queria que tu pegasse dessa maneira, porque passam anos e tu lembra ainda quem é quem. Se o que chega paralelo sai pelo foco, o que chega pelo foco sai paralelo. Será que ele chega pelo foco imagem? Não, né? A luz que vem do. Então, se for passar pelo foco, que seja pelo foco objeto. A luz que chega pelo foco objeto sai paralelo. A luz que chega pelo foco objeto sai paralelo. Chega pelo foco, sai paralelo. Chega paralelo, sai pelo foco. Se chega, vem do objeto, que passe pelo foco objeto. Se sai, vai formar a imagem, que passe pelo foco imagem. Pois não. Qual delas? Essa aqui é a primeira ou a segunda? A primeira? Tu vê, ó. Era uma lente que divergia, né? O raio estava paralelo ao eixo principal. Para mostrar a divergência, ele teve que se afastar. Certo? Então eu já esperava que, por ser uma lente divergente, que o raio se afastasse. A decoreba do raio especial é chega paralelo e sai pelo foco. Se eu fosse fazer a luz passar pelo foco objeto, a luz ia convergir, o que não faz sentido. Então chega paralelo e sai pelo foco, só que sai pelo foco imagem, já que esse raio vai formar a imagem. Eu só estou te mostrando por que esse chama imagem, entendeu? Porque esse raio vai formar a imagem, então a referência desse raio de luz é o foco imagem. O raio que chega paralelo sai pelo foco imagem, porque vai formar a imagem, beleza? Esse outro raio, ele chegou pelo foco, mas não adianta ele se um raio chega pelo foco imagem, eu não posso dizer que ele vai passar paralelo, porque ele não vai, certo? Para um raio que chega pelo foco sair paralelo, ele tem que chegar pelo foco certo. Ele tem que chegar pelo foco objeto, já que a luz vem do objeto. Por isso que para eu garantir que esse raio está chegando pelo foco, eu tenho que prolongá-lo, para ver se ele realmente passaria pelo foco objeto. Certo? Então é perigosinho isso aí, perigoso. Mas eu gostaria só que vocês percebessem isso. A luz que chega, vem do objeto. É o dia a dia, né? Quando tu estiver no espelho, a luz bate na tua pele, se reflete e vai para o espelho. Tu é o objeto. A luz que sai de ti e chega no espelho, vem de ti, que é o objeto. A luz que chega, vem do objeto, sempre. Aí a luz bate, reflete e vai formar a imagem. A luz que sai
Consegue perceber que esses raios convergiram e esses divergiram? Ficou nítido também isso? Um outro raio muito importante de a gente saber desenhar é o raio que chega pelo centro óptico. O raio que chega pelo centro óptico sai com o mesmo ângulo, que nem o raio que chega pelo vértice sai com o mesmo ângulo. Só que nesse caso sair com o mesmo ângulo é passar reto, até porque esse ângulo é igual a esse, né? Ângulos opostos pelo vértice, né? O raio que chega pelo centro óptico passa reto. Esse raio, tu vê, ele se comporta como se a lente não estivesse ali, né? Ele sofre duas refrações e continua na direção original dele. Entendi, professor. A lente convergente, o raio vem de cima para baixo e a divergente de baixo para cima. Nada a ver. O raio poderia ter passado por cima também teria passado reto. Ele poderia inclusive passar pelo próprio centro eixo óptico. Também passaria reto. Qualquer raio que chegue de qualquer forma passando pelo centro óptico, a gente vai desenhar ele sem desvios, passando reto. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o centro óptico, passa reto. Falta aquele raio que chegava pelo centro de curvatura e voltava sobre ele mesmo. Esse centro de curvatura mudou de nome, né? Ele agora é chamado de ponto antiprincipal. O raio que chega pelo ponto antiprincipal sai pelo ponto antiprincipal. O raio que chega pelo centro de curvatura volta pelo centro de curvatura. Chegou de quem? A luz que chega vem de quem? Objeto. A luz que sai vai formar quem? Ó, a luz que chegou passou pelo ponto principal objeto. A luz que saiu passou pelo ponto principal imagem. Olha como faz sentido. Tudo amarradinho. Amarrado, tá amarrado. E a luz que chega pelo ponto antiprincipal sai pelo ponto antiprincipal. Chegou por qual ponto principal? Objeto, porque veio do objeto. Saiu por qual ponto principal? Imagem, porque vai formar imagem. Divergiu, convergiu. Se nós primeiro, tu tem que lembrar desses 4 raios característicos, porque o vestibular pode perguntar um deles, um daqueles malditos raios. Então tu tem que lembrar dele. Mas se nós lembrarmos de pelo menos 2 deles, nós já vamos conseguir dar o próximo passo, que é descobrir graficamente as características da imagem gerada por lente esférica. Vai ser exatamente os mesmos desenhos dos espelhos. Mas nós precisamos praticar aquilo, porque o vestibular às vezes fornece um desenho e pergunta se ele é realista ou não, se ele está desenhado corretamente ou não. Não é faixa essa aula, não é seguida, né? Eu saio e depois volto ou é seguida? É seguida. Eu adoro aula faixa, porque rende muito. Tá vindo embora já. Vamos! Agora que eu te mostrei os raios característicos ou raios especiais, ou raios principais, como a literatura chama, eu posso usar 2 deles para fazer a determinação gráfica da imagem gerada por lente esférica. Vamos a esse novo passo.